Então, para quem não me conhece, eu sou Kleber Gomes, trabalho no ramo de plataformas aéreas há 10 anos. Tenho o meu canal no YouTube, então quem não teve ainda a oportunidade de se inscrever no meu canal, não perca tempo. Eu preciso da sua ajuda. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho. E sem miserinha no like, curte e compartilhe com seus amigos. E quem não me segue ainda na minha página do Facebook é sospta.kleber. Eu também tenho o meu grupo no Facebook, que também tem diversos materiais em PDFs, para que você possa fazer o download dos materiais. E quem ainda não é meu seguidor do meu Instagram, não perca tempo. Vá lá e comece a me seguir. Eu sempre vou deixar aqui o meu contato para qualquer dúvida. Surgiu dúvida, tem o meu contato aqui. Eu vou estar sempre tentando ajudar vocês aí da melhor forma possível. E para maiores dúvidas, tem o meu e-mail, sospta2020@gmail.com. E as marcas que eu trabalho e já trabalhei, que eu sempre vou abordar essas 4 marcas aí que tem aqui no Brasil, que é a Dini, JLG, Howlot e Skyjack. Então a gente vai iniciar o nosso treinamento de hidráulica. Segurança. Pessoal, todos os vídeos, eu vou estar sempre focando na questão de segurança. É fundamental a gente fazer a utilização dos EPIs, ok? EPI, Equipamento de Proteção Individual, que é a norma NR6. Então, teve que fazer algum tipo de trabalho nas plataformas, utilize o EPI, ok? Os tópicos da apresentação: hidráulica, lei de Pascal, pressão, força, área e vazão, bombas e motores hidráulicos, válvulas, bloco manifold, simbologias, manômetro e sites. Então vamos iniciar o que a parte aqui, as plataformas aéreas utilizam a hidráulica como meio de transmissão de força em todos os seus equipamentos. Esta força é utilizada para elevação e também como força motriz. Alguns conceitos rápidos para entender a hidráulica. Hidráulica. O que é hidráulica? Hidráulica é uma palavra que vem do grego e é a união de hidra, que é igual a água, e aulos, que é igual a condução e tubo. É, portanto, o estudo do comportamento dos líquidos em movimento e em repouso. Isso que significa hidráulica. Lei de Pascal. Pessoal, isso aqui a gente tem que compreender sério o que é a lei de Pascal. O que é o princípio de Pascal? É uma lei da mecânica dos fluidos que afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. Esse princípio foi enunciado pelo cientista francês Blaise Pascal. Então, o que ele diz aqui nessa parte aqui da lei de Pascal? Ele diz aqui que essa força aqui, aplicada sobre uma área, ele vai ter uma pressão igual em todos os seus pontos. Vamos supor que cada pontinho dessa bexiga aqui que está saindo, saia 20 psi. Cada ponto desse aqui vai ter uma pressão de 20 psi. Ok? Aqui a gente vai falar o que é pressão, força e área. Num contexto de que é pressão mesmo, o que significa, por que da palavra pressão, por que da palavra força e por que da palavra área. Depois a gente vai trazer para a nossa parte da hidráulica. O termo pressão é utilizado em diversas áreas da ciência, como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo sólido. Pressão é a força exercida por uma unidade de superfície.
Em hidráulica, a pressão é expressada em quilograma-força centímetro ao quadrado. ATM ou bar. Seria ATM ou bar, bar PSI também. A pressão também poderá ser expressada em PSI, que significa libra força polegada quadrada. Então, essa seria o conceito, né, de que é pressão. A força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica, relacionado com as 3 leis de Newton. É uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo. Então, a gente tem o que é força. Área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado e seus múltiplos e submúltiplos. Então eu deixei aqui essa parte da observação, que depois vocês vão se ligar por que disso. Pressão não tem nada a ver com a velocidade dos cilindros. Pressão está diretamente ligada à quantidade de peso que consegue elevar. Depois a gente vai conseguir compreender esse contexto aí, essa observação. Então, a gente iniciou agora a parte da pressão. O que é a pressão na parte hidráulica? Esse desenho aqui vocês irão ver em diversos lugares, entendeu? Botou pressão lá, sempre vai aparecer essa parte aqui. Então, logo abaixo, nós temos a parte da matemática. Se você quiser saber, né, calcular a pressão força e área, está aqui a fórmula para fazer esses cálculos. Então, pressão é a força aplicada sobre a área. Pressão é a força dividida pela área. F de força, A de área e P de pressão. Eu fiz esse pequeno desenho, né, para que a gente possa compreender e saber. Por quê, pessoal? É fundamental a gente entender que a pressão é a força dividida pela área. Bloco maior. Aqui nós temos o bloco manifold, pressão e alta pressão. Nós temos a bomba, um cilindro, uma válvula de segurança. Aqui nós temos o desenho de um Cessna e saída de baixa pressão. Vamos entender esse contexto aqui, eu vou ler para vocês e depois a gente vai tentar compreender, porque é preciso que vocês compreendam essa parte aqui, que aí sim você vai estar ciente do que é velocidade e vazão e pressão. Quando é habilitado qualquer função, as válvulas se fecham e direcionam o óleo para a função desejada. Assim, o sistema de retorno para o tanque estará fechado. Quando o fluxo de óleo se encontra na área do êmbolo, acontece um acúmulo de pressão. Podemos assim dizer que o acúmulo de pressão se transformará em força. Por que acontece o acúmulo de pressão? Porque não tem como o óleo retornar pela mesma linha de pressão. Sendo assim, a única opção será empurrar o êmbolo do cilindro até o curso final. Quando o cilindro chegar ao seu curso final, haverá uma alta pressão, forçando a válvula de segurança a abrir e retornar o óleo para o tanque. Então fiz essa parte dessa leitura, agora a gente vai entrar aqui nesse desenho aqui bem simplificado. Você deu a partida no motor, o motor ligou. A bomba de função começou a gerar. Ela vai começar a puxar o óleo do tanque. Aqui, ó, começou a puxar. Vai ter uma saída de óleo aqui, um fluxo de óleo, entrando no bloco manifold principal. Ok? Saiu aqui, ó. Saiu numa pressão. Por que eu botei pressão e alta pressão? Saiu aqui, quando entrou aqui no bloco, saiu aqui com uma determinada pressão, só que baixa. Porque pressão é restrição à passagem do óleo. Então você tem um orifício ali de 1/4 ali, você vai ter uma pressão, só que uma pressão baixa. Então o óleo saiu daqui, ó. Ele chegou aqui na parte do êmbolo, ok? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um acúmulo de pressão. Por que vai acontecer um acúmulo de pressão? Porque, primeiro, você está executando a função. Todas as válvulas de retorno para tanque estão fechadas.
Então não tem como o óleo retornar para o tanque e também não tem como o óleo retornar pela mesma linha de pressão, pela mesma linha que está mandando o óleo. Quando ele empurrar o êmbolo até o final, não vai ter mais como o óleo empurrar mais nada, não vai ter como o óleo retornar para o tanque. Então o acúmulo de pressão vai ser mais alto ainda. Então o que vai acontecer? Aí sim vai abrir a válvula de segurança. Vai abrir esse retorno e vai retornar o óleo para o tanque. Ponto. Então foi uma parte assim bem fácil, espero que todos tenham, né, compreendido que o acúmulo de pressão é a sua força. Pressão é a força dividida pela área. Aonde eu encontro a minha força? No acúmulo de pressão, porque não tem como o óleo retornar para o tanque e também não tem como o óleo retornar pela mesma linha de pressão. Então a única opção vai ser empurrar o êmbolo. Ao seu curso final do êmbolo, do cilindro, ele vai abrir a válvula de segurança, porque o acúmulo de pressão vai ser maior ainda. Então fazendo um retorno para o tanque e aliviando o sistema. Aqui eu vou ter um contexto aqui de forças, fontes de força. Vamos colocar aqui nesse desenho aqui, claro, por que nesse desenho? Vamos entender nesse desenho aqui que pressão, força e área é um círculo, ó. Vai ali girando. Ao mesmo tempo que a pressão é força e é área. Então é um círculo. Por quê? Força, o que é pressão? É a força dividida para a área que é igual a pressão. Pressão é a força dividida pela área. Pressão é a força dividida para a área. Quais são as minhas fontes? Nós temos a bomba de função, nós temos a bomba de deslocamento e nós temos o próprio cesto que vai fazer essa força. Ok? Quando você aciona lá a tesoura, o motor elétrico ele não entra. A própria gravidade, né, vai fazer essa força ali no êmbolo que vai fazer a válvula abrir e assim executando a descida da tesoura. Entendeu? Então vamos botar aqui força, área e pressão é um círculo ali, ó. É um círculo giratório. Ao mesmo tempo que a pressão e a força e a área vai girando ali. Aqui nós temos a tabela de conversão das unidades de pressão. Quando o PSI, né, o PSI ele é muito utilizado aqui no Brasil. Porém, daqui a alguns anos ele não vai ser tanto utilizado, ok? Então nós temos a parte do bar, PSI, quilograma força centímetro quadrado, MP Pascal e polegadas. Vazão. Pessoal, vazão. Aqui que está a grande jogada. Aqui, vazão. Vazão é o volume de um determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto, que pode ser livre ou forçada, por uma unidade de tempo. Podemos entender que a vazão é a velocidade com a qual o volume escoa. Existem várias unidades de medida, variando de acordo com a aplicação, podendo ter galões por minuto, litros por minuto, metros cúbicos por segundos, entre outros. O mais utilizado são galões por minutos e litros por minutos. Então nós temos a abreviação GPM, L/minutos, né, que são galões por minutos, litros por minutos. Então aqui está a jogada. Quanto maior o fluxo de óleo, maior a velocidade do cilindro. Quanto menor o fluxo de óleo, menor a velocidade do cilindro. Então quando você faz lá o ajuste, vamos pegar aqui uma Z60, você está fazendo a parte do nivelamento, porque às vezes ele faz lento, né? Aí você executa uma segunda função, faz mais rápido. Ou então você vai ali no bloco e ajusta a válvula aí, o nivelamento faz mais rápido. Você está aumentando o fluxo. Você não está aumentando a pressão, você está aumentando o fluxo. Então, quanto maior o fluxo, maior a velocidade dos atuadores. Não tem nada a ver com pressão. Vazão, velocidade que a lança primária sobe ou desce. Assim a gente consegue compreender mais. Bombas hidráulicas. As bombas são responsáveis por criar fluxo no sistema hidráulico,
podendo ser do tipo engrenagem, pistão, fluxo variável e etc. Bombas hidráulicas geram fluxo, não pressão. Então aqui nós temos a bomba de engrenagem, né? Z45, Z34, Z60, tem essa bomba aqui de engrenagem. Bomba de pistão de fluxo variável são as bombas de deslocamento, ok? Então nós temos aqui uma bomba bidirecional, que ela tem a mesma entrada, é a mesma saída. Essa setinha aqui indica que ela é variável, o ângulo do prato. E essa simbologia aqui, que vocês irão ver muito, é o motor a diesel que fica acoplado na bomba na parte do escama hidráulico. Então nós temos aí as bombas hidráulicas. Aqui eu deixei aqui uma parte de uma imagem assim, do bombas, né? Bombas hidráulicas, para vocês fazer essa familiarização com as simbologias. É fundamental a gente poder compreender também a simbologia e a gente saber onde buscar. Aqui na parte das válvulas, posições e vias. Então a gente pegou uma parte aqui onde a gente vai poder entender, né, o que é posições e vias, para quando a gente começar no esquema hidráulico, a gente não ficar perdido. E se por acaso tiver alguma dúvida, é só retornar nesse vídeo aqui para poder sanar essa dúvida aí. Então vamos lá. Número de posições é a quantidade de quadrados. Ficou mais fácil, né? Então, 2 quadrados, 2 posições. 3 quadrados, 3 posições. Aqui nós temos a parte das vias. Número de vias são as saídas. Seu lado esquerdo aqui nós temos 2 vias. Uma embaixo e outra em cima. 2 vias. Aqui nós temos 3 vias. 1, 2, 3. Esse quadrado do lado esquerdo você não vai contar, porque é uma válvula de 2 posições. Válvula de 2 posições. Então, quando trocar a mesma abertura, só vai fazer a troca. Entendeu? Então, você só vai contar essa aqui do lado direito. Essa seta aqui significa a passagem de vias e o T é igual ao bloqueio, está bloqueando a passagem. Aqui eu deixei aqui uma válvula direcional de 3 posições, 4 vias. Eu acho que é a válvula que a gente pega aí muito na parte da Z45, né? Então, onde tem essa parte que dá a simbologia da mola, isso aqui seria a bobina, isso aqui seria a mangueira, né? E nós temos o P e o T. Vamos entender assim, o P e o T fica dentro do bloco, então não tem como você fazer a troca de pressão pelo tanque, ok? P vai ser pressão e T vai ser tanque dentro do bloco. Agora na saída do bloco que vai a mangueira, aí sim nós temos duas entradas. O mesmo tempo que o A é a saída, ele também pode ser o retorno. Então o meu A ele pode ser pressão e ele também pode ser tanque, ok? Quando fazer essa troca aqui, ó, de posição das mangueiras da solenoide, vai fazer essa troca. Então o meu A ele pode ser pressão e ao mesmo tempo ele pode ser retorno para tanque. Eu coloquei mais algumas válvulas, posições e vias para a gente poder compreender. Válvula de 5 vias e 2 posições, válvulas de 3 vias e 3 posição, válvula de 3 vias e 2 posição. Então a gente tem um pouco mais de válvulas aí para a gente poder compreender. Válvula direcional. Válvula direcional seria aquela principal ali da bobina da lança primária, lança do turntable, o giro do sexto ali. É responsável por direcionar o fluxo para a função desejada no circuito. Pode ser comandada de diversas maneiras, exemplo abaixo, e é classificada de acordo com o número de vias, posições e configuração. Okay? Então aqui nós temos alguns desenhos
que é utilizado esse desenho, essa simbologia no esquema hidráulico. Então nós temos aqui pressão pilotada, pressão pneumática, solenoide, mola de retorno, mecânico, pedal de comando, alavanca de comando e botão acionamento. Atuadores de válvula direcional. Essa daqui no meio, ó, é uma válvula de 3 posições. 3 posições seriam os quadradinhos, ok? E as saídas aqui, ó, temos 4 saídas: A, B, T, P e T. Então, 4 vias, 3 posições. Válvula de alívio, responsável por limitar a pressão no sistema. Seria a válvula de segurança, né? Válvula controladora de fluxo. Válvula controladora de fluxo é ela que vai controlar o fluxo ali para as funções. É ela que vai aumentar ou diminuir, vai fazer a função de aumentar ou diminuir a velocidade da função. Então, quanto maior velocidade, menor força. Válvula divisora de fluxo, responsável por dividir o fluxo no sistema para 2 ou mais circuitos, para operação 2 ou mais funções ao mesmo tempo, através de somente uma bomba. Válvula de contrabalanço. Pessoal, válvula de contrabalanço. Geralmente é encontrado no pé do cilindro. Pessoal, nunca tire essa válvula do equipamento elevado. É ela que faz ela que mantém o cilindro elevado. Se por acaso vocês forem retirar essa válvula aí com o equipamento elevado, vai acontecer uma tragédia, ok? Então, sempre com o equipamento recolhido, você fez a função, recolheu o equipamento, espera alguns segundos para o sistema aliviar um pouco, depois faz a retirada da válvula de contrabalanço que fica no pé do cilindro, de uma forma devagar, vai tirando suavemente, nada de correria quando se trata de válvula de contrabalanço. Válvula de contrabalanço é responsável por controlar a velocidade de retorno de óleo do circuito e assim a velocidade da função Nas plataformas são também utilizadas na função de válvula de segurança dos cilindros, ok? Então é fundamental, quando forem tirar essa válvula, pelo amor de Deus, devagar, com o equipamento recolhido, ok? Interruptor de pressão, que seria o pressostato da Z45, responsável por indicar uma informação de determinada pressão no sistema através de um sinal elétrico. Então você fez ali a função, criou pressão no sistema, o contato é fechado, ele vai abrir e vai fazer o desligamento de algum atuador que esteja na linha dele. Válvula de retenção. Nossa, até tirei uma foto aí, né? Do lado esquerdo nós temos uma válvula de retenção. Pessoal, tem a função de controlar o fluxo, permitindo somente a passagem de óleo em um sentido, no outro bloqueando. Essa de baixo, né, nós chamamos uma válvula de retenção com retorno por mola. Okay? Então são dois modelos aí, uma válvula de retenção e uma válvula de retenção com retorno por mola. Essas válvulas, né? Ser pequenininha, né? Então, isso dá uma dor de cabeça, ou se dá uma dor de cabeça, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa válvula aí, entendeu? Ela é pequenininha, mas se tiver aqui, igual está na foto aqui, vai dar uma dor de cabeça. Então vou estar fazendo apresentando esse vídeo, né? Esse funcionamento dessa válvula aí para vocês. The valve shown in our basic circuit is a check valve. The check valve symbol. Então, ó, o fluxo ele só vai em uma direção, ó, de baixo para cima. No sentido ao contrário, é bloqueado. Ele funciona como se fosse um diodo no sistema elétrico. Então, só é passagem de um lado, pelo outro ele bloqueia. Válvula corrediça. Essa é outra válvula que também dá uma dor de cabeça. Geralmente ela fica ali na Z45,
fica atrás do bloco. Então, pessoal, pelo acesso ser difícil, né, que você precisa retirar os parafusos para ter acesso a essas válvulas, então essa válvula dá muita dor de cabeça, entendeu? Ela estraga muito e acaba atrapalhando aí na função. Você começou a trabalhar, vamos colocar aqui um defeito nessa válvula aqui. Você começou a trabalhar com o equipamento. Tem 30 minutos 50 minutos que trabalhou com o equipamento. O óleo esquentou, né? Aqueceu. Aí a função do primário não faz mais, faz lento. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por causa desse ringue aí, ó, que foi estourado. Então, quando o óleo está frio, então ele tem uma viscosidade mais grossa. Porém, quando o óleo esquenta, a viscosidade dele é mais fina. Então, qualquer buraquinho, qualquer O-ring estourado, ele vai atravessar, esse óleo vai retornar para o tanque. Então, por isso que quando você está trabalhando com equipamento, de manhã funciona, quando chega uma hora de trabalho, começou a aquecer, não funciona mais a lance, pode ser essas válvulas aí com o O-ring estourado aí, e está dando um pouco dessa dor de cabeça aí. Então a gente vai apresentar o vídeo aqui de como que funciona essa válvula aqui. Então quando vier a pressão aqui, ó, do ponto a esfera ela vai ser direcionada para o lado direito e assim fazendo a passagem do fluxo do óleo. Entendeu? Quando vier o óleo na parte do número 2, vai fechar a porta número A e vai sair pela porta número 3. Então essas duas válvulas, né, dá um pouco de dor de cabeça aí, principalmente aquelas que ficam atrás do bloco da Z45 IC. O que são motores hidráulicos? Os motores hidráulicos são atuadores rotativos que convertem energia hidráulica ou fluido em energia mecânica. Eles trabalham em conjunto com uma bomba hidráulica, que converte energia mecânica em fluido ou energia hidráulica. Os motores hidráulicos fornecem a força e movimento para mover uma carga externa. 3 tipos comuns de motores hidráulicos são usados com mais frequência hoje em dia: motores de engrenagens, paletas e pistão. Se não me falha a memória, os motores, né, a maioria das plataformas utilizam os motores de pistão, ok? Não os de engrenagem. Os motores hidráulicos podem ser de deslocamento fixo ou variável e opera de forma bidirecional ou unidirecional. Motores de deslocamento fixo acionam uma carga a uma velocidade constante, enquanto o fluxo de entrada constante é fornecido. Motores de deslocamento variável podem oferecer taxas de fluxo variáveis, alterando o deslocamento. Então esses são os motores hidráulicos. Naquela parte da simbologia das bombas, é fundamental você observar essa diferença aí na simbologia. Aqui, ó, na parte do símbolo, motor bidirecional de engrenagem. Tá vendo aqui, ó, a parte da seta? Ela é para dentro. Então ela indica essa seta com essa seta aqui para dentro, ela indica que isso aqui é um motor. Se fosse bomba, essa seta estaria virada para cima. Então é sempre bom a gente ver a questão da simbologia do motor e da bomba para a gente não se perder. Então logo abaixo nós temos o motor bidirecional de 2 velocidades. 2 velocidades, o que significaria 2 velocidades? Não tem como você estar fazendo o deslocamento da Z45, que você troca lá para coelho ou tartaruga, né? Você coloca para coelho para poder fazer o deslocamento mais rápido. É esse óleo que é direcionado aqui, nessa parte aqui. Ó. Aí vai fazer o deslocamento maior. E aqui, ó, essa setinha aqui, ó, significa que é variável. Okay? Então, ao mesmo tempo que essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída, essa aqui pode ser a entrada e essa daqui pode ser a saída. Então ela inverte. Okay? Bloco manifold. Bloco de válvulas construído em alumínio e é responsável pela distribuição do fluxo hidráulico no sistema.
Possui diversas cavidades, onde são alojadas as válvulas e as conexões para as mangueiras. Então nós temos aí a parte do bloco manifold, né, do Z45 DC, onde são alojadas as válvulas aí. Então nós temos as válvulas direcional, válvula agulha, pressostato. Então nós temos algumas válvulas nesse bloco. Manômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão de fluidos contidos em recipientes fechados. Pessoal, foi mexer no sistema hidráulico, sem um manômetro você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Tem que ter a ferramenta. Aqui na parte do manômetro aqui, né, eu vou reforçar mais um pouco aqui, para ficar um contexto bem fácil assim. Pressão está ligada à força. A pressão está ligada à quantidade de peso que consegue elevar. Vazão está ligada diretamente na velocidade das funções. Então não adianta você aumentar a pressão de 2.000 para 2.500 achando que você vai aumentar a velocidade das funções. Você não vai. E também você não pode aumentar muito a velocidade das funções, porque você vai ter perda na carga. Então, se você conseguir elevar uma carga de 200 kg, se você aumentar o fluxo, você não vai conseguir mais elevar essa carga de 200 kg, porque você só vai ter velocidade, você não vai ter força. Então, é esse contexto aí. Pressão, a quantidade de carga que consegue elevar. Vazão, é a velocidade dos cilindros. Aqui as seguintes legendas serão para o código de cores dos desenhos. Vermelho, linha de pressão. Azul, retorno ou descarga. Rosa, pilotagem. E verde, tanque hidráulico. Então, quando eu entrar na parte do esquema hidráulico, serão, né, essas cores que eu irei abordar junto com vocês lá, nessa parte aqui desse esquema aqui. Aqui na parte de linha, é fundamental a gente também saber dessa parte. A linha contínua, ela vai ser pressão e retorno. Linha tracejada vai ser o que? Linha pilotagem, dreno ou descarga. Como eu coloquei descarga ali, é mais utilizado na JLG. Essa parte que tem essa cruz aí com uma bolinha no meio, é a conexão. Então, se eu tenho um óleo vindo daqui e dali, vai tudo se encontrar ali no meio, porque tem essa bolinha no meio que faz essa conexão dessas quatro entradas. E logo abaixo nós temos uma cruz, né, sem a bolinha no meio, que é só a passagem. O óleo está passando de um lado para o outro, porém não está se encontrando. E o fluxo hidráulico. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né, desse treinamento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entendeu? Só deixar no comentário, que eu vou estar vendo se eu consigo tirar essa dúvida aí junto com vocês nessa troca de informação, porque eu também não sou o dono da verdade. Porém, a gente precisa colocar nos comentários para a gente poder ter uma melhoria aí nesse canal, né? Cada vez a gente pode estar melhorando cada vez mais. E poder agradecer. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.